Uau! Essa ideia, ela surgiu há bastante tempo pelo meu desejo de voltar a fazer programa, voltar a pregar a palavra de Deus, né? Com a experiência que eu tive na Abrindo a Bíblia. E aí, depois que eu saí da Boas Novas, um tempo depois, deu saudade de voltar, né? Voltar para o vídeo, voltar a fazer a obra de Deus através da comunicação. E aí, a princípio, a ideia era fazer um trabalho semelhante, fazer um programa pelas redes sociais, pregando a palavra de Deus. Mas ainda não tinha conseguido fazer isso. E aí veio o Casamento Restaurado, que é um curso que eu tenho direcionado para esposas, para mulheres, com o objetivo de restaurar relacionamentos. E nós fizemos, para lançar o Casamento Restaurado, fizemos uma série de lives. E aí, durante essas lives, algumas eu fiz com convidadas. E uma certa noite, eu e minha convidada, gravando direto do meu gabinete, estava ali na mesa, eu sentado de um lado da mesa, minha convidada do outro. E o posicionamento que a gente estava, o posicionamento dos microfones, quando eu e a equipe olhamos assim, puxa, tá parecendo um podcast. E aí, naquele momento, fisgou meu coração, um podcast. E eu e a equipe olhamos e vimos que a gente já tinha um começo, né? Que a gente não estava no zero, que já tinha um básico ali, que a gente já tinha condições de começar, né? A voltar com uma programação abençoadora, uma programação edificante. E a partir dali eu comecei a pensar e a sonhar para esse podcast. Foi muito engraçado. Na verdade, depois daquela live, eu fui assistir a live e eu disse, gente, realmente já dá para fazer um podcast. E dali foi coisa assim de poucos dias, surgiu o nome, né, na minha cabeça, podcast, pode tudo. E aquele nome, pode tudo, pode tudo, pode tudo. Eu disse, meu Deus, como assim pode tudo? E dali Deus começou a ministrar no meu coração e a trazer as ideias. E teve um dia, logo depois desse episódio, eu estava fazendo faxina em casa, estava fazendo faxinão em casa. E Deus começou a trazer, olha, faz uma série de entrevistas assim, aí surgiu a ideia da série de entrevistas Príncipes da Terra, né? O Espírito Santo ministrou o meu coração, olha, você vai entrevistar os meus filhos, meus servos, meus príncipes nessa terra. O objetivo de honrar esses homens de Deus, com o objetivo de mostrar a trajetória deles, porque muitas pessoas, quando veem assim um homem de Deus, imaginam que a vida deles sempre foi fácil, sempre foi abençoada por Deus. E o Senhor me inspirou ali para fazer essa série de entrevistas. E o Senhor foi me dando os quadros do Vai Bombar, o Palavra de Vida, né, um momento ali de oração. E naquela hora eu digo, meu Deus, calma aí, Senhor. E aí eu parei a faxina, corri pro quarto, peguei papel e caneta e comecei a anotar. E em questão de poucas horas, eu acredito que menos de 2 horas, o Senhor desenhou o podcast Pode Tudo e me fez entender qual era a proposta desse programa, qual a proposta desse podcast. E qual é essa proposta? A proposta, por que pode tudo? Porque pode tudo de bom, tudo de bênção, né? Deus ministrou muito claro no meu coração que não necessariamente eu estaria colocando ali tudo, coisas da igreja simplesmente, mas coisas que abençoem as pessoas que vão acompanhar o podcast, né? Como médicos, utilidade pública, né? Assuntos diversos que pudessem abençoar a pessoa que vai assistir o podcast. Da história da comunicação, tudo começou logo que a igreja, a Assembleia de Deus, iniciou o desafio de comprar, na verdade, inicialmente a proposta era comprar uma rádio. E aí Deus colocou na mão da igreja não só uma rádio, mas uma rádio, uma TV, um complexo de comunicação com vários repetidores no interior do Amazonas. E assim, eu já era assembleiana e entrei de cabeça nesse projeto.
e ajudando a pagar, né, ajudando a variar dinheiro nas arrancadas, vendendo churrasquinho, vendendo bala, vendendo tudo que dava, ofertando para que o Senhor realmente pudesse nos dar um veículo de comunicação. E logo que a igreja comprou, as primeiras vinhetas que foram ao ar, eu lembro muito bem que era uma vinheta falando de família, e naquela vinheta mostrava ali uma família sendo abençoada por Deus e tal, e tinham algumas filhas de pastores que estavam nessa vinheta, né? E aí naquele momento, quando eu olhei, eu disse assim, poxa vida, me deu uma vontade de trabalhar naquela emissora, na nossa emissora da nossa igreja, mas ao mesmo tempo, quando eu desejei aquilo, veio na minha mente, mas ali só vai trabalhar quem for filha de pastor. E naquele momento eu murchei, poxa, nem pai eu tenho, quanto mais um pai pastor, né? Então assim, foi como que, em fração de segundos, aquele sonho morresse, né? O sonho nasceu ali, aquele desejo, e ao mesmo tempo morreu. E quando eu me entristeci, o Espírito Santo falou comigo, o Senhor falou comigo, ele disse assim, você é filha de pastor, eu sou o sumo pastor e eu sou teu pai. E naquele momento eu fiquei assim, eu digo, não entendi, eu disse, Senhor, será que um dia eu vou trabalhar nessa emissora? E aí, os meses foram passando, as arrancadas acontecendo, foi um desafio muito grande para a igreja comprar essa emissora, né? Os compromissos eram altíssimos. E resumo da ópera, a igreja comprou, pagou e começaram os programas de rádio. E a área que eu frequentava, na época era a área 25 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu fui convidada para ajudar a equipe. Aliás, eu fui convidada primeiro para dar uma entrevista, porque eu tinha me destacado na venda das cotas. E aí fui lá, dei a entrevista, né, falando da importância e tal, de ajudar na RBN. E de lá surgiu um convite para eu ajudar no programa. E a minha função era atender as ligações, anotar os pedidos de oração. E assim começou a minha história com comunicação. Dali em diante, pouco tempo depois, eu fui convidada para ser funcionária da emissora. E aí eu estava terminando meu ensino médio. E logo Deus abriu uma porta, eu consegui passar na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, para o curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo. E as coisas foram acontecendo na minha vida. E eu passei 26 anos da minha vida dedicados a Rede Boas Novas. E ali tive a oportunidade de crescer, de fazer muita coisa, de aprender muita coisa. Passei muitos anos dedicados ao jornalismo da TV Boas Novas. Daí tive a oportunidade de fazer um programa muito, muito marcante para mim, que foi Sociedade em Questão. E aí depois Deus foi me conduzindo, me tirando do jornalismo e me trazendo para o ministério, me trazendo para os programas que ministravam, ensinavam a palavra. E dentro desses, eu posso destacar aqui um programa que me marcou muito, que foi a leitura bíblica. Eu acredito que eu fiz durante, acho que 2 ou 3 anos, ininterruptos, e eu li a Bíblia inteira. Gravei esses programas e foi uma experiência assim, muito tremenda para a minha vida. E depois também fiz parte da equipe do programa Voz, da Assembleia de Deus, do programa oficial da igreja, do nosso presidente, pastor Jonatas Câmara. E, enfim, foram várias experiências que eu tive ali. E já, por último, passei, eu acredito que quase 5 anos ajudando a pastora Raquel, ela que é a apresentadora do Abrindo a Bíblia, um programa líder de audiência, um programa muito abençoador, e ela me convidou para ajudá-la. E eu passei ali aquele tempo ajudando, ministrando na Abrindo a Bíblia. O programa é, inclusive, reprisa até hoje na programação da TV Boas Novas. E vai fazer 5 anos que eu saí da emissora, mas os programas continuam sendo reprisados, né? E o meu amor, o meu chamado para a comunicação começou e se desenvolveu dessa forma. Quando eu saí da Boas Novas, eu foquei, mergulhei realmente no ministério. A igreja passou a ser a minha prioridade, né? Estar ao lado do meu esposo, estar cuidando da igreja.
E aprove ao Senhor, nesse ano de 2023, me trazer de volta para a comunicação, né? Primeiramente, através do Casamento Restaurado, que é um curso online, e em seguida, já tudo junto, né, trazendo aí a ideia do podcast Pode Tudo.